Durante 40 dias preparou-se para sua vida pública e também para o seu grande sacrifício. Ele sabia que se tratava de um sacrifício tão vasto como o mundo, de uma eficácia universal, que ele, Deus, devia oferecer ao Todo-Poderoso em reparação da culpa do pecado, a fim de que vós pudesseis chegar à visão eterna de Deus. Sem isto, na melhor das hipóteses, veríeis apenas o paraíso caso conseguisseis. Iriam assim muito mais homens para o inferno, porque não teriam acesso às graças que obtém o santo sacrifício da missa. São incalculáveis as graças decorrentes do sacrifício incruento da cruz, por cuja oferta o sangue de Cristo corre de novo. Nós lá embaixo, aponta para baixo, odiamos este sacrifício da missa, que é celebrado todos os dias em muitas igrejas. Em muitas casas de Deus, nem sempre é convenientemente celebrado. Antigamente, era horrível para nós quando se celebrava o tradicional sacrifício da missa. Efetivamente, é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz que apaga os pecados e que obtém graças extraordinárias para a salvação das almas, que sem isso se perderiam aos milhares e viriam para o inferno. Devo ainda acrescentar isto. Solta gemidos. Não digo mais nada. Não quero dizer mais nada. Em nome da Santíssima Trindade, diz a verdade, o que Maria quer que digas. Eu não quero dizer mais nada. Não posso continuar a falar. Se quiserdes que fale, é preciso que reciteis ainda um pequeno exorcismo. Lúcifer está furioso. Desejaria estrangular-me. Eu não devia ter dito estas coisas. Se eu continuo a falar, quando eu chegar lá embaixo, castiga-me. Recita um exorcismo. Por ordem da Mãe de Deus, Lúcifer não poderá fazer-te mal, pois tu falastes para a igreja. Ele não poderá fazer-te mal. Eu era um grande anjo, era o segundo em grandeza. É por esse motivo que Lúcifer se enfurece e diz: já que és tão grande, devias saber que não deves dizer tantos disparates. Devias ter mais cautela. É isto que ele vai dizer. Range os dentes com violência. Ela, aponta para cima, ordenou-me que falasse, porque eu estava presente na queda dos anjos. Eu era o segundo em dignidade, e é por isso que ela me força a falar desta porcaria. Ela continua a ter poder sobre nós, os lá de baixo. Resmunga com violência. Beelzebul, sobre as suas ordens, tens que falar agora e dizer só a verdade. Quero ainda acrescentar o seguinte: ao escrever estas revelações, deveis mencionar o meu nome, e deveis proceder do mesmo modo relativamente aos outros demônios. Deveis sempre assinalar quem falou. Não é em vão que dizemos quem fala. Beelzebul, em nome da Santíssima Virgem, tens de falar. Ela permite que nós digamos os nossos nomes, quem fala, e depois ela quer também que se indique quem falou. Sobretudo quando se tratar de assuntos importantes. Ela quer que se saiba qual demônio que escolheu, qual que devia falar. Como sou bem conhecido, o meu nome deve ser mencionado. No dia 12 de janeiro, Veroba referiu-se ao aviso e ao castigo. Disse que se devia mencionar no livro. Também explicou por que é que o aviso ainda não surgiu e ainda o fato da oração ser paradoxal. Vós, homens, não valeis nada. Ri maldoso. Vós nada sois e nunca sereis nada. Sois burros. Podem vos repetir 7 vezes a mesma coisa. Que é que tendes na cabeça, miolos de mosca ou um crivo? Se não fosse aquele que existe lá em cima, aponta para cima, todos os vossos ossos se soltariam. É ele quem carrega permanentemente com a vossa carcaça. Sem ele, não passaríeis de esfregões e de farrapos. É por isso que nós, lá embaixo, não podemos compreender que professores, doutores e tantos outros tenham uma presunção tão grande. Por que serão assim tão vaidosos quando não passam de porcaria que há de ser corroída por vermes? Beelzebul continua em nome e sobre as ordens da Santíssima Trindade. A propósito desta presunção, ela quer que se acrescente isto. Ela acha pouco apropriado que esses homens se exaltem tanto. Eles são uma abominação diante de Deus.
ela acha tudo isso disparatado, pois ela procedeu sempre com perfeita humildade. Ela teria tido razões para cingir bem alto a coroa e brandir o cetro. Ela teria tido motivos para o fazer. Fê-lo alguma vez? Em todo caso, não foi na terra. No entanto, ela foi exaltada, conforme o que está nas Escrituras, pois Jesus disse: quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Quer dizer, aquele que se eleva a si mesmo será em seguida horrivelmente humilhado, não só num grau apenas, mas numa infinidade de graus. Compreendeis o que queremos dizer? Quem se exalta não será humilhado em outro tanto, mas ficará 1.000.000 de vezes mais abaixo. Mas quem se humilhar, por mais alto que esteja, nós somos sábios, sabemos bem como as coisas se passam. Sublinha as palavras com o gesto do dedo. Receberá a segunda parábola do banquete, em que Jesus disse: aquele que se sentar no último lugar será chamado pelo Senhor do banquete a ocupar o primeiro lugar. Quero dizer com isto que aqueles que se humilham não serão apenas exaltados em outro tanto, mas ocuparão uma posição milhares de vezes superior à que tinham, e isto por toda a eternidade. Devo acrescentar que é um paradoxo e um sinal de grande estupidez querer elevar-se neste mundo. Tenho que o dizer, pois é abominável aos olhos do Senhor. Se os homens tivessem plena consciência daquilo que fazem, horrorizar-se-iam consigo próprios. Ri maldoso. O demônio, que é orgulhoso, ele mesmo uma criatura, mostra aqui a repugnância e o profundo desprezo que sente pela natureza humana, inferior à angélica, mortal. Se ela não se tivesse colocado sempre em último lugar, mesmo abaixo de São José, que, no entanto, sempre soube reconhecer o elevado grau da sua dignidade, e se ela não tivesse sido tão humilde, não teria hoje, nem nunca teria tido, este poder sobre a Igreja e sobre o mundo. Não teríeis nela aquela mãe que tudo faz por vós, medianeira de graças inefáveis, graças que só ela pode obter, e que nunca teria podido obter se não vos tivesse dado o exemplo em primeiro lugar. Ela praticou a humildade em todas as virtudes, até ao último grau de heroísmo. Se ela não o tivesse feito, especialmente esta maldita virtude da humildade, ter-nos-íamos podido aproximar dela. E de certo, isso teria constituído mais um êxito para nós, demônios. Grita irritado. Beelzebu continua a falar em nome da Santíssima Trindade. O mesmo acontece com os homens. E isto é claro como água. A falta de humildade abre as portas ao vício. Nós adquirimos domínio sobre uma pessoa a partir do momento em que a sua sabedoria, ou o que lhe chamais, lhe sobe à cabeça. Há muito que o homem deixou de ser sábio, e tem miolos de galinha. Mesmo quando se julga sábio e se eleva um pouco, cai logo depois. Mas eu não quero falar destas coisas. Conheço-as por experiência própria, pois passaram-se conosco. Como nós caímos, milhares e milhões de vezes. Uiva lastimoso. Continua Beelzebu. Por esse motivo, vós, padres, deveis falar do pecado original, do orgulho. Devíeis empregar todos os esforços no sentido de fomentar a virtude da humildade. Falai dos santos que a praticaram num grau elevado. Citai, por exemplo, Catarina Emmerich, Santa Teresa do Menino Jesus e tantos outros. Pregai sobre São João Maria Vianney. Ele alimentava-se de batatas. Uma ocasião comeu batatas podres, já cheias de bolor, durante 15 dias. Rosna. Nem sequer se queria deitar na cama que lhe tinham posto ao lado. Achava-a demasiado boa para si. Não temos qualquer poder sobre pessoas dessa espécie, que chegam a achar-se indignas de se deitarem numa cama vulgar, e que não procedem assim para se vangloriarem perante os outros de que são bons, dizendo, por exemplo: olhai, eu não quero deitar-me na cama boa, sou um homem virtuoso, vou deitar-me na cama mais incômoda. Pelo contrário, escondem-no dos outros homens. São João Maria Vianney encobriu sempre que não comia como deveria ser. É que ele possuía a verdadeira humildade. O mesmo se pode dizer de Catarina Emmerich.
Ela nunca quis mostrar como se sentia mal, nem o que trazia sobre o seu corpo. Só quando as pessoas viram e disseram em que estado horrível ela se encontrava, é preciso fazer qualquer coisa, é que ela deixou que a mudasse porque era absolutamente indispensável, mas quis continuar a viver na maior pobreza. Dormia num leito miserável, já quase desfeito. O seu maior desejo era levar uma existência apagada. Por isso é que as avezinhas do céu vinham pousar nos seus ombros. Os santos recebem estes sinais de predileção, os santos de um modo geral, mas principalmente os humildes. Estes gozam de uma predileção muito especial lá em cima. Alcançaram rapidamente o céu, enquanto outros percorrem penosamente, passo a passo, o duro caminho que a ele conduz. A virtude da humildade deve ser novamente pregada. Só depois dela é que vem todas as outras. Depois vem a virtude da pureza, bem adaptada à nossa época. Respira com dificuldade. Em seguida, a verdade e todas as outras. É preciso dizer aonde tudo isto conduz. Também é preciso citar exemplos. Lúcifer, retira-te. Tu, Beelzebu, tens de falar da parte da Santíssima Virgem, em nome da Santíssima Trindade. Teremos de denunciar, em primeiro lugar, o vício do orgulho. Devemos dizer que a virtude da humildade devia ser escrita com letras capitais. Seguem-se naturalmente a cólera, o roubo e todos os outros. Deve preocupar-se sempre fazer comparações, dar exemplos vividos e verificados na vida dos santos. Dá berros horríveis. Deixem-me. Continua Beelzebu. Continua em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Imaculada Conceição, da Bem-aventurada Virgem Maria e Mãe de Deus. Neste momento é interrompido por Lúcifer. Procedeis bem, mas é preciso insistir muito. Deveis assinalar com mais insistência o efeito devastador do pecado. Sobretudo neste tempo de Quaresma, deveis acentuar a gravidade do pecado, gravidade que ultrapassa a imaginação. Dai a conhecer com toda clareza as consequências do pecado, que são mais horríveis do que vós podeis imaginar. É o pecado e as suas consequências que deveis retratar com a maior clareza possível. Sabei-lo agora, mas os outros padres devem também proceder assim, pois isto não é apenas para vós. Se eles o não fizerem, não cumprindo com a sua obrigação, causarão grande dano e privar-se-ão a si e a todos os que se encontram na sua dependência de muitas graças. Todos os fiéis sofrerão com isso, e não receberão as graças que de outro modo poderiam receber. A imitação de Cristo. Beelzebu fala por ordem da Santíssima Virgem, diz a verdade. A propósito destas virtudes, devo acrescentar que é preciso que esse nojento livro, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis, que nós lá embaixo tanto tememos, gane como um cão. Seja citado, difundido e lido. Não deve faltar em nenhuma família católica e deve ser lido. O melhor seria ler um capítulo todas as noites e esforçar-se por seguir e pôr em prática os seus ensinamentos. Na medida do possível, deveria ler-se a antiga edição, a completa. Na edição moderna já foram feitas algumas modificações. Com o andar do tempo acabaram por mudar tudo. Por isso, deveis procurar arranjar os livros antigos. Se houver poucos, será preciso reeditá-los. Em todo caso, também deverias pregar sobre a imitação de Cristo, utilizar e desenvolver os assuntos que nela se encontram, e inculcá-los no coração dos fiéis. A imitação de Cristo é o verdadeiro grão, e não palha. É uma obra que vem do céu. O céu a quer e a recomenda, já que ela põe a cruz de Cristo sobre os olhos de todos, concretamente, ensinando como se deve imitar a cruz de Cristo. Assim, o homem aprende como Cristo sofreu, e como ele próprio deverá sofrer se quiser avançar um passo ou um decímetro atrás dele. Deve ter sempre presente que, com tudo isto, ainda estará longe de ser um santo, e que se deve julgar com humildade. É imprescindível que insistais neste ponto. Há milhares de pessoas, poderíamos dizer milhões, que creem que são boas porque fizeram isto ou aquilo,
Mas isso não basta. Só serão verdadeiramente boas quando não se acharem ainda boas, pensando que fizeram muito pouco e que poderiam ter feito muito mais. Serão boas quando se julgarem com humildade e fizerem por Cristo tudo o que estiver nas suas mãos.